Ezequiel capítulo 40. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão um homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então viu a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta por dentro, era de uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados cada pilar do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam ao redor na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora 100 côvados, do lado do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado, 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta. 50 côvados era o seu comprimento, e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas, e tinham palmeiras, uma de um lado e outra do outro nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados.
e havia arcos em redor, o comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos, conforme estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora, também haviam palmeiras nos seus pilares de um lado e de outro, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras, as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E ao vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar os holocaustos e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro e em redor. E sobre todas as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok que chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para os servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado, 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado, 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo, e disse-me: este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima. E assim, da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma
cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra para a entrada do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor. E isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até na casa, no seu interior, e na parte de fora e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e o rosto do leãozinho para a palmeira do outro. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até em cima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados e seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me, esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Ezequiel capítulo 42. Depois disto fez-me sair para fora, ao átrio exterior para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado e que estavam defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo do lado de dentro e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão e se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras, e o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, haviam também uma entrada para entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse,
As câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quanto aos sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul com a cana de medir 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento, 500 canas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.